Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Depois de sua encarnação, seus milagres, prodígios e sinais, sua paixão, morte e ressurreição, Jesus subiu ao céu, de onde abençoa cada dia todos nós aqui na terra. E Ele, fazendo isso, inaugurou um novo tempo, um tempo onde o que é divino se aproximou ainda mais daquilo que é humano, o Criador se aproximando ainda mais de sua criação. Por conta disso, acompanharemos agora mais uma formação sobre o símbolo dos apóstolos. A ascensão de Jesus, além de ser um divisor de águas na vida da igreja, também foi um divisor de águas na vida dos apóstolos, porque naquele momento também aconteceu o chamamento missionário, o envio missionário deles, quando Jesus diz ali: ide e fazei discípulos entre todos os povos e batizai-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos precisaram sair de si mesmos para levarem, para anunciarem a boa nova a todos, em especial para dizerem de tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido do próprio Senhor. A ascensão inaugurou um novo tempo para a história de toda a humanidade. Cristo voltou glorioso para estar ao lado direito de Deus Pai. Foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não será enviado a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. Nós compreenderemos agora um pouco melhor essa grande realidade de nosso Senhor. Ele está no céu em corpo e alma. Olá, queridos irmãos que nos acompanham aqui pelo nosso programa Arte da Vida. É uma alegria estar convosco mais uma vez aqui, para a gente poder meditar então sobre a nossa fé, e nós que estamos seguindo aí durante esse nosso programa, o tema do credo apostólico, né? O creio, a nossa fé, né? Então, muitas vezes a gente está acostumado, né, a participar das missas, e sempre nas missas aos domingos a gente professa ali a nossa fé publicamente, e aqueles artigos são artigos da nossa fé que são essenciais. Se você quer saber qual que é a essência então da nossa fé, ali está a essência da nossa fé, que são os elementos necessários para que a gente possa ser um católico, um bom católico, né? E a gente então vai continuar no dia de hoje com o nosso programa, e a gente está no momento onde a gente vai meditar sobre subiu aos céus, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então nessa passagem, né, onde fala que Jesus subiu aos céus, eu vou até pegar, que é importante a gente perceber que nosso credo ele está baseado na Sagrada Escritura, então é muito importante. Esse trecho de que fala que Jesus subiu aos céus se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 19. Jesus, depois que ele tinha ressuscitado, ele começou a dar diversos conselhos para os discípulos, né, porque ele ia, né, subir aos céus. Então ele deixa ali um certo testamento espiritual, manda que eles possam batizar as pessoas. E aí em seguida Jesus ele diz o seguinte, o evangelista, no caso, que narra o episódio. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que os acompanhavam. Então é importante, primeiro ponto, a gente perceber que todo o nosso credo apostólico, ele não se trata de uma invenção, né? A gente já sabe disso, ele está todo baseado na Sagrada Escritura. O que é importante? O que a gente pode trazer para a nossa vida, de maneira particular, com a ascensão de Jesus? Primeiro é que a gente precisa entender o que é essa ascensão. Então, o que é a ascensão de Jesus? A ascensão de Jesus é essa subida, né? Então, quando a gente pensa em subir, por que ele volta ao Pai, né? Ele volta porque ele veio.
Então Jesus, no caso, quando ele se encarnou, foi a descida dele, a chamada descida, a encarnação. Então quando Jesus sobe de novo ao céu, ele demonstra de onde ele veio e que ele é da mesma substância, como a gente também reza no credo, da mesma substância que o Pai. Então, quando ele senta ali à direita de Deus, significa justamente isso, que ele possui a mesma substância que o Pai. Então, a ideia de ser elevado é justamente nesse sentido. Jesus, depois no Evangelho de João, também ele diz isso, né? Quando eu for elevado ao Pai, eu atrairei todos a mim. Então, a ideia da ascensão é justamente mostrar essa relação de Jesus que veio, que ele realmente ele era Deus, então ele veio de Deus e volta a Deus como Deus porque ele senta à direita do Pai. Porque ele tem toda essa dignidade, né? Dignidade, e como ele veio de forma muito pobre, Jesus, a gente sabe que ele se encarnou e viveu ali em Belém, né? Quando ele nasceu em Belém, de forma muito pobre, não tinha uma hospedaria para ele, não tinha lugar algum para ele, de maneira muito pobre. A elevação de Jesus depois da ressurreição já tem um aspecto glorioso, né? Já não tem mais aquele aspecto tanto de pobreza, no sentido material, mas Jesus, naquele momento, ele se demonstra como o verdadeiro Filho de Deus. Outra pergunta, Jesus subiu de corpo e alma? Sim, Jesus subiu de corpo e alma, porque logo depois da ressurreição, a gente percebe alguns episódios que Jesus ele prepara ali, né, um pão e um peixe para os discípulos comer, né, no primado de Pedro ali no Evangelho de João, no finalzinho do capítulo acho que 20 e pouco, né, demonstra então que ele pescou, então ele de fato tinha um corpo, não era apenas um espírito, não era uma coisa não era um fantasma. Jesus ele tinha corpo e alma porque ele ressuscitou dessa maneira. Acontece o seguinte, depois que Jesus ressuscitou, apesar dele ainda ser completamente homem, ele tinha já, de certa maneira, propriedade divina. Então, ao mesmo tempo que Jesus ele se apresenta, ele se deixa tocar, inclusive lá por Tomé, ele também atravessa paredes, de uma hora está aqui, outra hora ele some, desaparece, como nos discípulos de Emaús, quando ele parte o pão, eles percebem que é ele e ele, de repente, sai dali e desaparece. Então Jesus ele já não comportava de certa maneira esse mundo natural, ele não estava comportando de certa maneira aquilo que era sobrenatural de Jesus. Com a ressurreição ele tem mais propriedades, assim, se demonstra mais as propriedades divinas ainda, aquilo que estava mais oculto antes da ressurreição, depois da ressurreição se manifesta, se revela de forma muito mais plena, né? Continuando. Era mesmo o corpo crucificado? Esse é um ponto muito importante para a gente entender. Jesus, quando ele ressuscita, a ressurreição dele demonstra para nós também o que possa ser um dia a nossa ressurreição, porque ele, apesar de ter ressuscitado, ter sofrido, a gente sabe que Jesus foi chicoteado, né? Se você lembra aí, de repente, até o filme da Paixão de Cristo, né? do Mel Gibson, você percebe que Jesus apanhou muito e foi muito parecido com aquela situação mesmo, né? Foi muito machucado, porém quando ele ressuscita, ele não tem todas as marcas da paixão, mas uma marca ele não deixa de ter, que é a marca justamente nas mãos, nos pés e no lado, que é justamente quando Tomé não está na primeira aparição de Jesus, aí ele aparece e os discípulos contam para ele que Jesus tinha se feito presente, e ele disse, eu não vou acreditar se eu não ver o lado e tocar, quer dizer, não ver as mãos e não tocar no lado dele, e aí quando Jesus aparece ele fala, meu Deus, né, eu creio em ti, né, aquela profissão de fé bonita de São Tomé, né? Então a gente percebe justamente isso. Jesus ele tinha o corpo, continuava com o corpo dele, existe uma continuidade, ele é o mesmo Jesus, mas ele está diferente. Tanto que lá também no jardim, quando ele aparece ressuscitado para Maria Madalena, ela não reconhece ele, acha que ele é um jardineiro, justamente porque apesar de ser Jesus, ainda está um pouco diferente, mas o que a gente pode afirmar é que sim, ele tinha um corpo mesmo. Continuando. Qual a diferença da ascensão de Jesus para a assunção de Nossa Senhora? Então esse é um ponto muito importante que muitas pessoas às vezes têm muitas dúvidas. Quando a gente fala de ascensão de Jesus, a gente entende esse Cristo, nosso Senhor, que é da mesma substância de Deus, então ele veio de Deus e volta ao Pai, né? Ele volta e senta à direita de Deus porque ele tem a mesma dignidade do que o Pai, porque ele tem a mesma substância, ele é um com o Pai. Já Nossa Senhora, nossa mãe, Maria Santíssima, ela é uma mulher que foi preservada da culpa original, da mancha do pecado, né? Ela é imaculada, ela não foi concebida sem pecado, ela foi virgem antes, durante e depois do parto,
Então, justamente por todos esses elementos, né, ela também foi assunta ao céu. Então, a diferença com a Virgem Maria é que ela foi assunta, então ela foi elevada. Por quê? Porque como ela não teve os pecados que a gente também tem, ela foi redimida, digamos assim, antes de entrar na nossa realidade, que ela sofreu o processo de redenção, não haveria nenhum sentido ela continuar aqui e se corromper, porque de fato ela não precisaria não teria necessidade de corromper, não se corromperia o corpo dela justamente porque ela não tinha pecado. Então ela não sofreu a corrupção aqui como a gente vai sofrer e depois a gente vai sofrer a ressurreição final, o julgamento final. Não, é diferente. A Virgem Maria ela sofreu o processo de redenção antes de nós, né? Antes de nascer, ela já foi redimida, por isso que ela foi concebida sem pecado. Então, justamente por isso. Então, ela participa, no caso da ressurreição de Jesus. Jesus, ele ressuscita, né? E Nossa Senhora ressuscita, ela participa da ressurreição de Cristo, e por isso ela é assunta ao céu. Então, nesse primeiro bloco, eu acho que já está bom para nós, a gente já viu muitos elementos e a gente vai continuar, então, né, no nosso próximo bloco, continuando a nossa meditação sobre o credo. Só Deus pode me julgar. Quantas vezes não foi que você já ouviu essa frase? Pois bem, é lá do céu que ele vem julgar os vivos e os mortos. E a gente às vezes fica ouvindo essas questões do juízo final e quando isso fica solto no imaginário popular, a gente fica até com medo do que pode acontecer. Mas Paulo Rafael virá agora para nos ajudar a continuar a nossa meditação. Nós estamos então meditando sobre a ascensão de Jesus, ele que sobe glorioso para estar novamente junto com o Pai. E o Yucat, o Catecismo Jovem da Igreja Católica, que tem nos acompanhado neste tempo, nessa temporada, creio, aqui no Arte da Vida, ele também tem uma pergunta sobre isso. E diz o seguinte: o que significa dizer que Jesus subiu ao céu? Com Jesus, um de nós chegou a Deus e lá permanece para sempre. No seu Filho, Deus está humanamente próximo de nós. Quanto ao mais, Jesus disse no Evangelho segundo São João: e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. No Novo Testamento, a ascensão de Cristo ao céu marca o fim de uma especial proximidade do ressuscitado com os seus discípulos, que durou 40 dias. Ao cabo deste tempo, Cristo entra com todo o seu humano ser na glória de Deus. A Sagrada Escritura exprime-o com as metáforas da nuvem e do céu. O ser humano, diz o Papa Bento XVI, encontra lugar em Deus. Jesus Cristo está agora com o Pai, de quem um dia virá para julgar os vivos e os mortos. A ascensão de Jesus ao céu significa que ele não está mais visível na terra, embora esteja presente e disponível. Voltamos aí então, irmãos, a meditar nosso credo apostólico e a gente continua aí nesse artigo onde fala de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos também, né? Então, a gente tinha falado um pouquinho sobre a ascensão de Jesus, tinha falado sobre se ele foi de corpo e alma, como é que foi, se era o mesmo corpo, não era, a diferença entre a Assunção de Nossa Senhora e a Assunção de Nossa Senhora e a Ascensão de Jesus. E agora a gente vai para uns pontos muito interessantes também para a gente levar para a nossa vida também no concreto o que o credo apostólico ele pode nos ajudar. Primeiro aspecto é o seguinte, né? Eu tenho uma pergunta muito interessante. Qual a missão de Jesus estando no céu ao lado do Pai? Como a gente disse, o credo ele é resumo da nossa fé. E a fé é o maior dom que Deus nos deu, né? Nessa terra aqui, a melhor maneira da gente viver é viver ancorado na fé. E o que é essa fé? A fé é um dom de Deus que nos liga a Jesus Cristo e ao Pai e ao Espírito Santo. Então, de certa maneira, a fé é aquilo que nos faz estar ligados à Santíssima Trindade. Então, pela fé, a gente consegue participar, então,
da vida divina. Então, o que acontece? O fato de Jesus ter se encarnado, ter se feito homem, né, ter tomado a nossa carne, quando ele vai em assunção, né, ascensão ao Pai, Jesus ele está diante do Pai com um corpo, com a natureza humana nossa. Então, o que acontece? Quando eu creio, quando eu tenho atos de fé, quando eu creio de fato, a minha inteligência, né, junto com o meu intelecto, junto com a minha razão, existe também ali a fé, que está unida à minha razão. Né? A fé e a razão elas estão muito unidas. De maneira que a minha fé que está unida ali à minha razão, ela se une à humanidade de Cristo. E eu me torno participante, então, da natureza divina. Olha que lindo isso. Então, a fé, esse credo que a gente professa, essa fé no fundo, compreender que essa nossa vida, ela está muito mais além do que aquilo que a gente enxerga. Então, viver de fé, viver realmente pela fé, é perceber que esse mundo, ele me oferece tantas coisas, mas esse mundo não tem um sentido nele mesmo, porque existe muito além dele, né? Que é a vida do céu, que é a vida divina, que é a vida eterna. Então esse mundo passa, essa vida passa. O que a gente percebe quando a gente crê em Cristo, que está à direita do Pai, é que a nossa vida ela tem um fim último. E esse fim último é morar junto com Deus, é participar dessa vida divina na vida da Trindade. Então, a missão de Jesus estando do lado do Pai é nos sustentar na fé. A missão de Jesus estando do lado do Pai é sustentar toda a igreja, né? Nós que fazemos parte desse corpo de Cristo, né? Que é a igreja. Então a gente se torna ele que é a cabeça dessa igreja, né? A gente sabe que São Paulo fala lá que Cristo, né? Ele é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. Então ele comanda a igreja estando ali à direita do Pai e nós nos unimos a Cristo através dos sacramentos que a igreja nos dá. Então é muito lindo mesmo a gente perceber toda essa beleza. Outra pergunta muito interessante. O que Jesus espera dos seus discípulos e da igreja militante após a sua subida no céu? Agora entra a nossa parte, né? Jesus ele foi ao céu e ele fala que ele vai atrair muitos a ele e depois ele fala, também vou enviar o Espírito Santo Paráclito que vos ensinará todas as coisas e eles serão as minhas testemunhas. Fala lá em Atos dos Apóstolos. Então Jesus, quando ele sobe ao céu, ele envia o Espírito Santo e faz com que a gente se torne testemunha. Ou seja, testemunha, a palavra testemunho no grego significa martiria, que a gente já vai lembrar a palavra mártir. E mártir é aquele que morre dando seu sangue pela fé. Então, no fundo, o que Jesus quer de nós, quando ele foi em ascensão ao Pai, né, é que cada um de nós se torne, então, um mártir da fé, que a gente se torne um outro Cristo aqui na Terra. Quando a gente é batizado, nas palavras do batismo, a palavra batismo, também no grego, ela significa imersão. Então nós, quando somos batizados, nós somos imersos em Cristo e a gente ressuscita, de caso já, né? A gente toma, então, no caso, uma nova natureza, a natureza de outros Cristos. Então o batismo nos faz participantes da igreja, é o primeiro sacramento, e nos fazem participantes, então, da vida divina. Acontece que nós somos imersos em Cristo e nós nos tornamos outro Cristo. Então, a missão que Jesus espera de nós como discípulos é que a gente, de fato, seja discípulo, que a gente siga o caminho do Mestre, fazendo o que ele fez, que é amando as pessoas, né? Pregando o amor, pregando a reconciliação, né? Levando as pessoas a fazer uma experiência de libertação do pecado, do mal, das doenças. Então, Jesus, ele curou, ele libertou, ele pregou o evangelho. Então, a nossa missão, então, Jesus espera que a gente ensine o evangelho para as pessoas, que a gente ensine a verdade para as pessoas, que a gente dê um testemunho de caridade, que a gente possa amar o próximo, que a gente possa ajudar nos bens, né? A gente tem, às vezes, tantos bens, a gente pode partilhar. Jesus espera de nós isso, a caridade, esse testemunho de ser verdadeiros cristãos. E o mundo precisa tanto de pessoas que vivam reconciliadas, que tragam a paz, que sejam sinal de reconciliação, sinal de um mundo que não tem o seu fim aqui mesmo. Então, todas as pessoas, quando olham para nós cristãos, elas precisam de olhar para nós e falar, nossa, olha só, esse cristão, essa pessoa, ela me leva a pensar que essa vida, ela não acaba aqui, ela tem muito mais além. Então, cada um de nós como cristãos temos que olhar, então, como temos que ser esse testemunho, as pessoas precisam de olhar para nós e ver, nossa, olha como eles se amam, né? Devem olhar para nós e perceber que essa vida, ela vai muito mais além. Então, a gente tem que dar esse profundo testemunho, né? Também de conversão, acho que um ponto bem interessante também,
é que ele espera de nós a conversão diária, né? Como os discípulos de Jesus, ele pregou tantas vezes a reconciliação e depois no Novo Testamento fala tanto da conversão, né, dos pecados, fala tanto da mudança de mentalidade. A gente não pode andar conforme a mentalidade desse mundo, esse mundo que está muitas vezes consumista, esse mundo que tantas vezes está alucinado por causa de querer tantos bens, ou esse mundo que está cheio de tantas ideologias, né, que fazem as pessoas às vezes trocarem a verdade por coisas quaisquer, né? Então a gente, como discípulos de Cristo, a gente tem que viver essa contínua conversão, né, sendo testemunho desse amor de Cristo. Última pergunta: o que é esse julgamento no qual fala a oração? Porque fala que Jesus ele subiu ao céu, ele vai julgar os vivos e os mortos. Basicamente, a gente pode pegar até uma outra passagem bíblica, né, que está lá em Mateus, no capítulo 25, que fala justamente o seguinte, fala que Jesus, quando vier na sua glória, ele será acompanhado dos seus anjos, ele se sentará no seu trono glorioso das nações da terra, e aí ele vai julgar, colocando as ovelhas, né, para a direita e os cabritos à sua esquerda. E começa Jesus então a falar desse julgamento, onde aquelas pessoas que me deram de comer, deram de beber, vestiram os nus, acolheram os peregrinos, né? Todas as obras de misericórdia, as pessoas que fizeram as obras de misericórdia serão colocadas à direita de Deus. Aqueles que não fizeram essas obras de misericórdia a nenhum dos pequeninos, eles vão ser colocados à esquerda. Então o julgamento trata justamente disso. É o momento em que a gente, no último dia, né, todas as pessoas estarão diante de Deus, assim, nuas, e ele será revelada a verdade de cada um de nós, né? Vai ser revelada toda a nossa conduta. Então, para quem quiser aprofundar, pode olhar lá então no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 33, e você entender um pouco melhor o que se fala desse julgamento, né? Desse julgar os vivos dos mortos. Ou seja, nessa vida, se a gente vive uma vida verdadeira, a gente vai receber um prêmio também de Deus, de certa maneira, não porque nós merecemos em si, porque é Cristo que nos faz merecer, né? E se a gente não vive como batizado, testemunha do amor de Cristo, testemunha da sua misericórdia, da sua reconciliação com o mundo, testemunha de que essa vida vai muito mais além daqui, a gente vai então entrar nesse reino dos céus. Deus abençoe você, espero que possa ter ajudado muito no alimento da sua fé nesse dia de hoje, também aqui no nosso programa. Fique com Deus! E que grande alegria que é poder falar da nossa fé junto com você, podemos explorar essa beleza da nossa igreja. Nessa temporada que se chama Creio, onde nós estamos falando a respeito do credo apostólico. Muito legal. E se por um acaso você perdeu algum dos nossos programas, fique muito tranquilo, é só correr lá para o nosso canal do youtube.com/Alianca Misericórdia e conferir todos os detalhes dessa maravilhosa temporada de formação para você. E agora nós ficamos aqui com a bênção do Padre João Henrique, que implora sobre nós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Um grande abraço, fica com Deus! Queridos, no final do Evangelho de Marcos, nós lemos o grande mandato missionário. Jesus que envia os seus apóstolos, envia todos aqueles que creem. Estamos no capítulo 16 de Marcos, versículo 15 até 20. Leio somente alguns pequenos pedaços deste trecho maravilhoso. E disse-lhes: Ide para todo mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus fala dos sinais que acompanharão aqueles que irão crer. No meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. É maravilhoso. Eu lembro um dia um missionário de uma congregação me dizia: olha, acho que nós, quando Jesus disse, ide para o mundo inteiro, saímos, começamos a fazer de tudo. Construímos hospitais, escolas, cuidamos dos leprosos, mas muitas vezes esquecemos do essencial, que é anunciar o Evangelho com os sinais que acompanham a palavra. É muito bonito. Nesse tempo o Papa tem canonizado Madre Teresa de Calcutá. Um dia ela estava cuidando de um leproso chamado Mulvi e tinha uma ferida tão fedorenta, a carne apodrecida nos pés, na perna, e ela cuidou com tanto amor que o leproso disse: agora sei que Jesus é o Messias, o verdadeiro Deus. E Madre Teresa disse: por quê? Porque eu vi ele no amor com que você tocava a minha perna. As tuas mãos
me mostrar Jesus vivo. Temos que mostrar Jesus vivo, porque Deus faz aquilo que Ele quer. Jesus que age, nós temos simplesmente que confiar na palavra. Desejo isso para todos vocês, para mim em particular, para todos os missionários da Aliança, para todos os cristãos, os que têm fé. Quero abençoá-los com muito carinho, agradecendo por como acompanham esses programas, agradecendo pelo teu sim, pela tua presença, pelo teu desejo de evangelizar conosco. Te convido a vir na rua conosco, a visitar as nossas casas, a trabalhar para os pobres e a levar esta palavra viva, de esperança, de graça e de poder para o mundo inteiro. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá ligado?